Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula envolvendo ligações químicas, tá? Na última aula nós vimos um tipo de ligação química, que é a ligação química do tipo iônica. Hoje nós vamos focar numa ligação química um pouco mais diferente, tá? Chamada de ligação química covalente ou molecular, tá bom? Na aula de hoje nós vamos ver como é que essa ligação covalente ela se organiza, ela é formada e suas principais características. Tudo bem? Então vamos à nossa videoaula de hoje. Uma ligação covalente ou molecular, ela ocorre somente entre átomos do tipo ametais. Lembra da última aula quando nós falávamos sobre quais os tipos de elementos químicos que se ligam para cada tipo de ligação química? Então, na tua tabela periódica, tu tem 3 tipos de elementos químicos gerais: os metais, os ametais e os gases nobres. Os gases nobres, por já serem eletricamente estáveis, não participam de nenhum desses tipos de ligações, tá bom? Já na ligação covalente, você só vai ter átomos de elementos químicos do tipo ametais que vão se ligar entre si. Ou se você tiver um ametal se ligando com hidrogênio, que também vai ocorrer de forma covalente, tá bom? Então, pessoal, como é que uma ligação covalente ela é formada ou ela se inicia? O objetivo da aula de hoje é você aprender a montar esta ligação molecular do tipo covalente, tá bom? Então, é te dado uma fórmula molecular composta por elementos químicos iguais ou diferentes, tá? E desta fórmula molecular, você vai ter que representar a ligação covalente de duas formas. Na forma que nós chamamos fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, e de uma forma estrutural, tá? Estas duas representações é que vai ajudá-los a entender como é que uma ligação covalente ela é formada ou ela é montada, tá bom? Então aqui, na fórmula molecular eu tenho os átomos dos elementos químicos representados de forma molecular, tá? Que é basicamente a estrutura da tua molécula, e você vai transformar esta fórmula molecular em uma fórmula eletrônica, onde você vai representar os elétrons, tá? Que cada átomo possui nas suas camadas de valência e como esses elétrons são compartilhados entre si, tá? Uma informação muito importante. A diferença da ligação covalente para a ligação iônica é que, na ligação iônica, um átomo ele perde e ganha elétrons se transformando em íons, tá? Para que a ligação iônica aconteça. Já na ligação covalente, o que que acontece? Você não vai ter perca e nem ganho de elétrons. Os átomos que estão se ligando de forma covalente, eles vão compartilhar os seus elétrons simultaneamente, formando o que nós chamamos de pares eletrônicos. É como se um átomo emprestasse seu elétron para o outro e vice-versa. E ambos esses elétrons compartilhados são usados simultaneamente por ambos os átomos, tá? Por isso que na ligação covalente, quando um elétron ele é compartilhado com o outro átomo, este compartilhamento forma o que nós chamamos de um par eletrônico, que nada mais é que a própria ligação covalente. Tá, professor? Eu entendi o conceito inicial, mas como é que nós vamos montar estas ligações covalentes? Presta atenção. Eu passei adiante. Então, pessoal, sendo assim, cada átomo de elemento químico do hidrogênio vai ter apenas um único elétron na sua camada de valência. Se para ele se tornar estável ele precisa de 2, então cada um desses átomos de hidrogênio vai ter que compartilhar com o outro um elétron. É como se esses 2 elétrons, sendo que cada elétron de cada átomo de hidrogênio se ligasse um com o outro, fazendo assim com que esses 2 átomos de hidrogênio se liguem. Então, antes da ligação, eu tinha o quê? Um único elétron para cada átomo de hidrogênio. Durante a ligação, esses elétrons se foram o quê? Compartilhados,
formando o que nós chamamos de par eletrônico. É como se eu juntasse esse elétron com esse outro elétron desse outro átomo de hidrogênio. E agora, cada átomo de hidrogênio vai ter 2 elétrons compartilhados ao mesmo tempo, se estabilizando. Quando eu formo o que eu chamo de par eletrônico, eu tenho aqui os elétrons sendo compartilhados em forma de par eletrônico através de uma fórmula eletrônica. Quando eu transformo esse par eletrônico em uma ligação, em apenas um tracinho aqui que simboliza essa ligação desse par eletrônico, eu tenho o que nós chamamos de fórmula estrutural. Daí, representei e construí uma ligação covalente da forma eletrônica e da forma estrutural. A mesma coisa com o oxigênio. O2. Como é que eu vou representar esta ligação destes 2 átomos de oxigênio? O número atômico do oxigênio é 8. Sendo assim, eu faço sua distribuição eletrônica. Lembrando que o número atômico do oxigênio tem que bater com o seu número de elétrons da sua distribuição eletrônica. Tá? A última camada do oxigênio é a camada 2, porque é a maior que tem da sua distribuição eletrônica. Na camada 2, eu vou ter quantos elétrons? 4, 5, 6. Então, cada átomo de oxigênio, já que são 2, vai ter apenas 6 elétrons na sua última camada. Então, eu vou colocar aqui, olha, os pontinhos ao redor de cada átomo de oxigênio, representando a quantidade total de elétrons que este átomo de oxigênio possui. Tá? Este átomo de oxigênio possui 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro átomo de oxigênio também 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, ambos precisam de quanto para se estabilizarem? De apenas mais 2. Não é verdade? Então, sendo assim, cada átomo de oxigênio vai precisar de mais 2 elétrons para se estabilizar, ou seja, cada átomo de oxigênio vai ter que compartilhar com o outro 2 elétrons para cada compartilhamento. Esse átomo vai ter que compartilhar 2 de seus elétrons com o outro e o outro vice-versa. Já que ambos os átomos de oxigênio vão ter que compartilhar 2 elétrons para cada um, ambos vão formar 2 pares eletrônicos. É como se 2 elétrons de cada se juntassem, formando 2 pares eletrônicos. Tenho aqui a construção da minha fórmula eletrônica. Cada par de eletrônico formado significa uma ligação. Ou seja, para estes meus 2 átomos de oxigênio se ligarem formando o O2, eles precisam se ligar através de 2 pares eletrônicos ou 2 ligações simples. Aqui está a minha fórmula estrutural. Tá bom, pessoal? É basicamente assim que acontece, né, a ligação do tipo eletrônica. Ou melhor, ligação do tipo eletrônica estrutural dentro da ligação covalente. Tá bom? Esse outro exemplo também, tá? O nitrogênio, a mesma coisa, tá bom? Eu tenho aqui gás nitrogênio, N2. Então, tenho 2 átomos de nitrogênio se unindo, formando, né, a molécula N2. O número atômico do nitrogênio é 7. Eu faço a sua distribuição eletrônica. Vejo que cada nitrogênio só vai ter o quê? 5 elétrons na sua última camada. Tá? E para cada nitrogênio se estabilizar, precisa ganhar 3 elétrons de cada. Então, cada nitrogênio vai ter que compartilhar consigo mesmo 3 elétrons, formando 3 pares eletrônicos. Fórmula eletrônica. Cada par eletrônico forma uma ligação do tipo simples, ou seja, 3 pares eletrônicos vão formar 3 ligações covalentes simples, formando a minha fórmula estrutural. Tudo bem? Agora, olha esses 2 exemplos aqui, tá? Cujo eu vou ter fórmulas moleculares, mas com elementos químicos diferentes. No caso, H2O, que é a água, eu vou ter um átomo de oxigênio se ligando com 2 átomos de hidrogênio. Então, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica destes outros elementos químicos. Distribuição eletrônica do hidrogênio, distribuição eletrônica do oxigênio.
para saber quantos elétrons cada um precisa compartilhar para se estabilizar. Você sabe que o hidrogênio só precisa ganhar um elétron para se estabilizar. E o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons para ficar estável, né? Então, se cada átomo de hidrogênio compartilhar um elétron com oxigênio, ambos os 3 átomos ficam estáveis. Olha aqui o hidrogênio. 2 com oxigênio se estabiliza. Esse outro hidrogênio, compartilhando um elétron com o oxigênio, também já se estabiliza. E o oxigênio, compartilhando 2 elétrons com cada átomo de hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também se estabiliza. Está aqui a minha fórmula eletrônica. Eu vou ter 2 pares eletrônicos formados entre um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E aqui está a minha fórmula estrutural. Se são 2 pares eletrônicos formados, então 2 ligações simples formadas entre um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Agora, olha o átomo de carbono, CH4, gás carbônico, tá? Ou melhor, CH4, né? Não é gás, não. É uma estrutura de carbono ligada. Eu vou ter 4 átomos de hidrogênio se ligando com um átomo de carbono. Todo mundo sabe que o átomo de hidrogênio só precisa de um elétron para se estabilizar. E o átomo de carbono, por ter o número atômico igual a 6, quando você faz sua distribuição eletrônica, você percebe que ele precisa apenas de 4 elétrons para se estabilizar. Ora, se um átomo de hidrogênio só precisa de um elétron para se estabilizar, e eu vou ter 4 átomos de hidrogênio se ligando com um átomo de carbono, que também vai precisar de 4 elétrons para se estabilizar, então, durante essa ligação, eu vou ter o quê? Formação de pares eletrônicos simples. Os hidrogênios, compartilhando um único elétron com o carbono, já se estabilizam automaticamente. E o carbono, recebendo e compartilhando 4 elétrons com os hidrogênios, também já se estabiliza automaticamente. Fica com 8. Aqui está a minha fórmula eletrônica, aqui está a minha fórmula ou forma estrutural da minha ligação covalente. Então, pessoal, basicamente acontece as ligações covalentes, tá? Você vai ter que representá-las de forma estrutural e de forma eletrônica. Aqui está também alguns exemplos de ligações covalentes, tá? Por exemplo, quando você tem um elemento químico que quando você faz a distribuição eletrônica, ele tem 7 elétrons na eletrosfera ou na sua camada de valência. A quantidade de pares compartilhados que esse elemento químico vai fazer com o outro é apenas de 1, porque você precisa de mais um elétron para se estabilizar. Se você tiver um elemento químico que quando você faz a distribuição eletrônica, você percebe que ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, para se estabilizar precisa de mais 2. Então ele vai ter que formar 2 pares de elétrons para se estabilizar. Se no caso você tiver um elemento químico que após a distribuição eletrônica tiver 5 elétrons na sua camada de valência, precisa de mais 3 para se estabilizar. Então, nesse caso, ele vai formar 3 pares eletrônicos para poder se tornar estável com o outro átomo de um outro elemento químico ou mesmo, não importa. E assim sucessivamente, tá? Por isso que é importante fazer a distribuição eletrônica e ver quantos elétrons aqueles elementos químicos vão precisar para se estabilizar. Para você poder montar a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural da tua ligação covalente. E para essa videoaula, rapidinho, eu quero apresentar para vocês as principais características dos compostos moleculares ou das ligações covalentes, tá? Os compostos moleculares que são formados por uma ligação covalente, nas condições ambientais normais, você só vai encontrá-los no estado líquido ou gasoso. Nunca no estado sólido, tá? Porque quando um ametal se liga com outro ametal, o estado físico em que essas ligações acontecem somente é no líquido ou gasoso. Os compostos moleculares covalentes ou as ligações covalentes que formam esses compostos possuem baixos pontos de fusão e de ebulição, tá? Ou seja, eles rapidamente
pode se transformar para o estado líquido e rapidamente pode se transformar para o estado gasoso. Entre outras palavras, eles são muito voláteis, comparados com as outras ligações químicas. Tá? Os compostos covalentes, eles não conduzem corrente elétrica, são péssimos condutores, tá bom? Só que, para toda a regra na química, há uma exceção. Existem alguns compostos covalentes que são o carbono grafite e alguns ácidos. Somente o carbono grafite e esses ácidos específicos formados por ligações covalentes é que conduzem muito bem corrente elétrica. Já os demais ametais, quando se ligam entre si, são péssimos condutores de corrente elétrica. Tá? E todo composto covalente que é formado por uma ligação covalente, ele é constituído por moléculas. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando um átomo se liga com outro átomo através de uma ligação covalente, o resultado que você tem é a formação de uma molécula ou um composto molecular. Por isso que dos compostos moleculares a gente consegue representar a ligação covalente através de uma fórmula estrutural ou eletrônica, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham podido entender como é que a gente monta uma ligação covalente e como a gente forma essa ligação covalente de forma eletrônica e estrutural. Grande abraço a todos.